Deixa eu me ajeitar no bagulho. Boca direta, atenta, mas a casa não tá. Só um pouquinho. À vontade. Tá bonito, só vontade é coisa pra varão. Dá o papo reto que é o seguinte. Fora da curva e não tem quebrada. Tamo junto. Vai que eu tô pegando. Derruba. Porque é o seguinte. Como você pediu, é só mais um que tá aqui tentando. Vibrado ou incorporado, como vocês falam, no aparelho mediúnico, acreditando ou não, cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita até hoje no Papai Noel, então cada um com. Tem problema, é o seguinte. Mais um destranca-rua que tá tentando, é só mais um ante vários destranca-rua, com vários níveis de consciência, com seus médios, dos mais fudidos aos mais bonitinhos. São vários níveis de consciência. Então, seguinte, K1, cada um pega o que quer de bom, cada um não colhe, ou se quiser colher também, não tem problema. Tem problema não. Mas já vou avisando agora, que é o seguinte, sem censura, menores para 18 anos, só nesse contexto aí. Mas comigo não tem quebrada. Já tô avisando já bem no começo, que hoje e pra frente agora os encontros que nós vamos ter, não tem quebrada. Não é o dono da verdade, não vou impor a verdade pra ninguém, mas é o seguinte, me deram carta branca pra mim falar o que eu vivo no plano astral e as papagaiadas que nós vemos aqui no plano espiritual pra cá, pra vocês carnados. Sem julgamento, sem imposição de verdade, mas tá na hora de nós espremer o povo pro povo começar a aprender a cagar pelo cu e parar de cagar pela boca. Tamo junto. Tamo junto, seu estranho. Tamo. Tô aí pra auxiliar no que eu puder. Vamos lá, então. Então a primeira pergunta é a seguinte. Por que ocorre ataque das sombras às iniciativas da luz? Porque a luz é palerma. Sou idiota, besta, trouxa. A luz que vocês seguem do amor é maravilhosa. Mas as graduações da mesma luz que vocês fazem pelo modo egoísta, vaidoso e orgulhoso de amar, é de cururu, é de otário. Só por causa disso. Porque nenhuma sombra irá contundir a luz que realmente é luz, se é a luz que dissolve a sombra. Vocês são doidos? Agora, quando a sombra encontra sintonia, similaridade na luz falsária da hipocrisia de vocês, alguns, vocês acham que vai dar o quê? Vai dar papagaiada, porra. Continua, porra. Se quiser continuar essa perguntinha aí, tá bonitinho, não tem problema não. Não, essas iniciativas da luz, eu não sei qual o sentido que a pessoa perguntou, mas eu acho assim, as pessoas que estão tentando fazer o bem... Mas é isso aí, mas é aí que tá o bagulho, não tem esse negócio. Eu entendo que eu sou um ser um pouco temperamental. Então deixa eu tomar aqui o meu líquido abençoado, que eu não aconselho ninguém tomar. Isso aí eu trabalho dentro da magia de Exu, também ninguém é obrigado a acreditar e vão se lascar pra lá. Mas é o seguinte. Quando você está fazendo bem, o maior mal que pode te atentar, você talvez já note. Ele se apresenta de 3 nomes. Preguiça, vergonha na cara e falta de amor próprio. Ou falta de amor próprio, que traz a falta de vergonha na cara, que provê a preguiça. Olha só a coisa bonitinha. Se você conseguir vencer esses 3, se amando por si mesmo, tendo uma fé raciocinada, dentro da tua conduta moral, ética, de postura, de pelo menos não fazer o próprio mal à sua própria vida, você já vai ter vergonha na cara. Então você não vai furar o olho do outro, porque você vai cuidar do teu zoinho também. Se você conseguir vencer a preguiça perante a tua atitude, de parar de papagaiar no ouvido dos outros, que faz, feitos, e começar a ser o fato real das coisas que porventura tu pode fazer, não há mal externo que vai cagar o teu interno, porra. Não tem sintonia. Então a investida do mal contra as caridades que eu posso praticar só vão dar certo se a tua caridade é fraquinha. A vida só é dura pra quem é mole. A vida só é dura pra quem é mole. Tô falando desse contexto aí. Vão também agora usar minhas palavras pra fazer confusão na cabeça de vocês. Vocês estão tudo doidos. Não, eu entendi.
Porque senão não tem sintonia, porque essa mesma pessoa que fez essa pergunta, creio eu, que ela acredita na lei de sintonia, na lei de frequência, nas leis de vibração. Proibir o mal, como ela falou, como as pessoas entendem muitas vezes aí de atacar, contundir, fazer negócio, fazer um tumulto. Isso aí não tem como, porque eles são livres para fazer o tumulto deles. Agora, que o tumulto deles vai sentir efeito contrário ao bem que tu faz, só vai ser assertiva se assim acontecer, sentir esse efeito, se o mal que tu nutre já é um bem falsário que tu executa. Porque tu faz uma coisa para se aparecer, mas tu não nutre. Tu não nutre. Droga do... Tem a outra pergunta aqui que eu não sei se eu acho que já foi respondida, mas né, nesse sentido aí. Quais as influenciações sutis do mal que controlam a humanidade? Mas não tem diferenciação sutil. A diferenciação sutil do mal começa pelo medo e pela culpa. Medo de não se assumir e culpa de ainda não se resolver. Isso em sentido sociológico, envolvendo o psiquismo e o psicológico profundo de cada um. A pessoa pode estar na merda, toda fodida, mas se é uma pessoa bem resolvida, é difícil dela cair. Eu tô falando de senso, de nutrir o que sente, nutrir o que pensa e se consentir naquilo que sabe. Eu não tô falando na maioria dos papagaios que tem por aí, dos louros, que ficam vomitando doutrina no ouvido dos outros, seja ela qual for, mas o coração é podre, um saquinho de merda. Fico lendo tudo que porra de livro, de extraterrestre, menino da estrela. Um monte de porra aí fico notando. Ah, porque o espírito de luz é aquele quanto mais longe é do planeta Terra, mais luz tem. Esse monte de fantasia. Aí depois fico pregando na cabeça dos outros uma indiferença perante a humanidade. Como se essa humanidade fosse um monte de porcos no chiqueiro, e não é. Porque os espíritos extraterrestres, os espíritos elevados, não só extraterrestres, eles vêm pra cá não por causa do sofrimento do planeta Terra, porque senão eu não sou evoluído. Porque eles sabem que essa coisa de sofrer é só uma coisa temporária, é uma passagem. Eles vêm pra cá pelo eterno que há, no amor, em tudo que ocorre, em todos os recantos e cantos do macrocosmo. Sabe que vocês não pensam isso? Vocês são doidos? Isso é um conceito elevado moral. Porra! Aí tem que mandar se fuder mesmo, porra. Tá certo. Tem outra pergunta. Só um pouquinho. Respira, vai mais devagar. Vai devagarzinho. Vamos meter um KY nessa porra aí. Eu tô sentindo que tá querendo me violentar. Vai devagarzinho com o bagulho. Devagar. Só um pouquinho. Eu vou lembrar que eu posso editar isso depois. Não, pode deixar tudo. É um bate-papo, pode deixar tudo. Barulho. Até as palavras maravilhosas que tem muita gente que não gosta, porque diz que é antidoutrinário e espírito sem luz. Como tá tudo caro mesmo, até que é bom que papel luz, não tem problema não. Vai lá. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é sobre o mal também, mas é interessante pelo seguinte, ó. A pessoa colocou assim: gostaria que ele falasse um pouquinho da influência que exerce na mente das pessoas os jogos eletrônicos que contêm violência. Acho que videogames, esses jogos assim. Eu vou dar o barato pra ti. As novelas entram na mente. Os reality show entram na mente. As pornografias que criancinha aí de 4 anos de idade fica batendo palminha, depois fica batendo na tela da televisão, fazendo porque não sabe falar direito, e o pai tarado comendo pipoca, derramando cerveja pelo canto da boca, vendo a bunda da mulher dançando, porque isso é cultural no Brasil. Sim. Isso aí não é uma vitrine que hipnotiza a porra? Sim, não. A gente se preocupa com os jogos eletrônicos com as crianças. Então, se eu falar dos jogos eletrônicos, como é um papo que me deram essa raconha pra mim falar no sentido geral, para não ter nada, eu vou ter que falar de todos os joguinhos eletrônicos que vocês, marionete, se expõem e acabam impondo um na vida do outro como algo lindo e maravilhoso. Visionário. Mas destrutivo. Visionário sim, porra, mas destrutivo, porque vocês ficam visando a vida alheia, formulando a vida do próprio, do próximo, e não cuida do próprio umbigo, aí fode tudo. Então é o seguinte, é o barato. O que é o barato?
O que ocorre? Os problemas desses jogos é simples. Se você é um pai ou uma mãe que não precisa arrebentar a cara do filho de porrada, porra. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de agressão. A educação sem agressão, para dar efeito, tem que vir de um pai que dá exemplo. Porque um pai que não dá porra nenhuma de exemplo e uma mãe que não dá porra nenhuma de exemplo pode ser um malícia dentro de casa com seus filhos, não bater e não fazer nada. Ele não tá fustigando o corpo, mas ele tá desgraçando o caráter do seu filho. Ele tá arrebentando a índole do seu filho. Ele tá dando um monte de porrada na futura conduta do adulto que ele tá criando como filho. Você entende, muito louco? Sim, sim. Então vem com essa papagaiada, que jogo, não sei o quê. Esses joguinhos são tudo fodidos, só vai aguçar a violência das crianças. Mas isso aí tem tudo que lugar, menino. A questão não é jogar, a questão é disciplinar, a questão é falar, porra. Ser pai, ser mãe, não é um título de mérito, é um título de responsa. Ter laços familiares é assertiva que a tua felicidade mais pura, pertence a ti e aos outros, mas a tua satisfação de alegria pura necessita do alívio da dor dos outros, principalmente daqueles que tu convive, e até daqueles que tu não vive também, porque senão tu é desumano. Sim. Isso não tem nada a ver com amor meloso, caridade cebosa. Isso tem a ver com vergonha na cara, lógica pura de humanização. Então, o meu ponto de vista particular, se tivesse que controlar os videogames, o pai ou a mãe teria que controlar até o que o filho está olhando na televisão, controlar principalmente o papai e a mamãe quando estão comentando entre os adultos um monte de palavrão que nos tranca-rua fala. Só que a diferença com os tranca-rua, que eu tô falando palavrão, você desliga. Tem o poder do quê? Do botão, não tem? Tem um botãozinho. Tem o poder do tal do mouse. Tu vai lá e desliga. E agora, e vocês aí? Tem o poder do quê? Da língua. Fica um brigando com o outro dedicado. O homem chamando a mulher de tudo palavrão fodido. E a mulher também. Quando se junta aquele monte de mulherada dentro de casa, o menininho tá ali jogando videogame, mas tá ligado na racunha, muitas vezes ouvindo a mãe falar que o membro do outro é assado e a membrana do outro é fria. Eu tô falando bem português mesmo, então vocês vão entender. E o homem muitas vezes tá dizendo que a bunda da morena é assada e que a bunda da branca é cozida. E aí, porra? Isso, perante nós, Exu, a pornografia exacerbada é uma agressão perante a conduta de uma criança que está sendo formada. É pior que o jogo, esse tal de videogame. Sim. Que é o que nós estamos vendo na família brasileira, pô. E aí, Dalton, muda o seguinte, tá o teu papo que hoje eu tô doido e agora que vai começar. Agora que vai começar a nossa... Até então eu tava muito puve e tamo na quebrada. Então tá. Tem outra aqui pergunta, seguinte. Mas só um pouquinho, só pra responder e finalizar aquela outra pergunta. Sim. Faz mal. Faz mal. Mas a educação de uma criança não é uma máquina. É um conjunto vivencial perante a sua família. Bom. As pessoas podem evoluir para o mal após a morte, chegando a ter poder em ambientes trevosos? É o seguinte. O poder é um poder de magnetismo, de persuasão. Você é uma pessoa que fala muito bem, você é uma pessoa que manja da intelectualidade. Porque esse planeta aqui, eu não tô ofendendo aí os amigos do Zé, nem a humanidade, mas parece que a maioria é tudo trouxa. Porque lê, adquire, guarda conhecimento, mas não nutre o amor próprio. Por não nutrir o amor próprio e ficar mendigos do amor alheio, fica escravo de qualquer papagaio que fala bonito, de qualquer papagaio que faz show pirotécnico, faz um monte de luz no plano astral, de qualquer papagaio que banca o artista, ilusionista no plano astral. Tô falando bem do português. Bem do português. Porque se chegar um espírito de luz ali, que é o que acontece no plano astral, e não fazer nenhum showzinho, e falar do amor, amor puro, um amor desprendido, desinteresseiro, os intelectuais do modo de amar, tomam no cu. Fico todo jururu.
Então vão se unir a seus afins, aos intelectuais do modo de amar, que é aquele que reparte branco do preto, homossexual e lésbica de hétero, crenças religiosas, atitudes personalizadas. Fora também separar tudo e qualquer tipo de nuance, tudo e qualquer tipo de barato, tudo e qualquer tipo de forma, modo e meio do expressismo humano. Aí fico classificando. Esse é bom, esse é ruim. Esse é do bem, esse é do mal. É famosa a turma do chacrinha, tá ligado, meu louco? A mesma ilusão que tem aqui, a É a mesma mesma, coisa que procura mesma. aqui vai acontecer lá, né? Lei de sintonia, lei de sinalidade, então. Eu Se vou dar o vê- barato. Eu vou dar o barato, eu vou dar o barato. Vou dar um exemplo. Isso aí serve pros amigos do Zé em especial. E pra quem quiser ouvir. Esse aqui. Vem um destranca a rua, que nem eu, todo fudido. No meu caso, não tô falando dos outros. E dá toda essa papagaiada pra você. Hoje é dia 24, é isso? É, 24 de 9 de 2015, correto? isso. Aí todo mundo lê, todo mundo estuda, os intelectos, os bambambam, ouviram de Sangaú. Mas se prenderam no palavrão, se prenderam no modo de falar um pouco grosso, meio atrapalhado, aí vem todas as papagaiadas, cada um se pega como quer. E diz pra si mesmo, não pro mundo. Eu não acreditei, até aí não tem problema. Eu não vou seguir a risca, até aí não é o problema, tá certo? Ele é livre. Mas diz pra si mesmo, a cabeça e os ouvidos, os olhos, diz pro coração, delete porque não vale a pena. Até aí, tá bonitinho. Olha que formosinho. Dá até vontade de pegar um lencinho, não dá? Então, o que acontece? Passa-se 5 anos e essa criatura, que se diz intelectual, vai numa palestra onde encontra um afim, que fala do jeito que o ouvido quer ouvir, do jeito que os olhos querem ver, e do jeito que o cerebelo, o cucuruto, o cascão da cabeça e os piolhos vão se convencer e vão bater pau. Só que, nesse decorrer de 5 anos, só tomou no cu. Sofreu bastante. E quando houve essa palestra, depois de 5 anos que o Tranca-Rua falou para um outro ser, um outro espírito, que não é comparação, isso é uma autorreflexão daqueles que eu ouvi. Primeira coisa que pensa, poxa, sofri um monte, que pena que eu nunca ouvi um espírito falar como este ser. Olha só como funciona. Deletou, né? Mas aí que tá, muito louco. Não é porque é o Destranca-Rua que falou, vocês têm que ouvir, mas vocês são viciados em fazer isso. Vocês pegam essas porra de livro, lê, mas não nutre o que lê. Por vocês não nutrir o que lê, vocês só querem se afinizar aquilo que sabe, sem ter o quê? A propriedade de se entender. A propriedade de se autodominar pelo que sabe. Aí foi de tudo, porra. Então, se não for Destranca-Rua, vamos dar um exemplo. Pode ser Bezerra de Menezes. Pode ser um espírito elevado que não fale palavrão. Esses bonitinhos, pô. Fala a mesma coisa. Se você não se sentir afim àquela casa, pelo modo de falar, pelo jeito de se portar das entidades, ou até mesmo dos palestrantes, que não precisa ser, como vocês falam que é, incorporado, vocês vão deletar aquilo dentro do coração de vocês. Não vai ser verdade. No plano espiritual a mesma coisa. Então o que acontece? Essa turma, essa cambada, que fica venerando extraterrestre, sendo preconceito contra os humanos e os espíritos humanos, ficam também nessa coisa de puxação de saco de religião B, C ou D. Vai pro plano espiritual, se chegar ao seu... Quantas e quantas vezes nós já notamos isso aí? Nós vemos que o mentor das pessoas chega nas pessoas para falar, as pessoas quantas vezes não acreditam que o seu mentor de luz tem a perna escurinha, tem a tesa escura. Quantas e quantas vezes nós vimos pessoas ficarem chateadas porque o seu mentor não é um poligrota, é um caboclo da Mata Virgem. Quantas e quantas vezes eu já vi isso aí? Que muitas vezes o seu mentor não é um mago de alta estipe, mas é um frei. É o apego cegando as pessoas, né? É um apego apenas à inteligência fria e calculista que distingue. Não é uma simbiose bonita, formosinha, toda puff. Do mínimo, ter reflexo de uma sabedoria que soma, que entra em cumplicidade com as coisas. Então, se vocês são assim,
perante o que diz saber pela intelectualidade, imagina no plano espiritual que tudo fica à flor da pele, como vocês falam. Tudo fica mais aflorado, a sensorialidade de você. Fode tudo, porra. Por isso que os cavaleiros da luz, que os guerreiros da luz, os espíritos da boa vontade, como alguns falam por aí, são muitos pouco, porra. O mal não é burro, não. O mal é formado por gente de alta intelectualidade. Mas zero de moral e de ética e de conduta, de amor incondicional no coração. Tá dado, doutor? O mal só tem força no mal que tu nutre. O bem só se amplia no bem que tu já nutre. Não tem outra quebrada. Isso eu posso dizer. É uma lei inaquebrantável. Pode me chamar de arrogante o que quiser, mas se vocês lerem perante a cultura espírita, a filosofia espiritual de qualquer nação, de qualquer tempo, que seja digna de respeito no amor, fala a mesma coisa. O mal só te fere, não no bem que tu nutre. Ele te fere, te sangra no mal que tu guarda, no mal que tu alimenta. Assim como a luz só se reacende na fagulha e centelha de Deus que está dentro de você, despertando, porra. Aí depois vem aqui o quê? Papagaio pra nós? Vai cagar apertado, vai. Tá, doutor? Tá, vamos para outra pergunta, então. As pessoas que consideramos más enquanto vivas podem ser parte de um jogo kármico da humanidade? Não. Se você considera uma pessoa má, é sinônimo que você é ruim. Eu posso, como Tranca-Rua, ter usado muitas vezes é maligno, é mal, porque é a viciação, é um cacófato de seu Edson. Mas quando você, que considera alguém ruim, e é espírita, se não for um ateu também, mas tem uma índole boa, já é suspeito. Agora, se for um ateu independente de acreditar em Deus, que também tem muito ateu que não é à toa na vida, que é salvo. Tem muito mais luz que espírita, que fica 30, 40 anos lá babando ovo. Puxando o saco, mas demonstrando que é uma fantasia, que não é. Uma roupinha que mal e porcamente veste na sua reforma íntima, nos seus conceitos interiores da verdade e da realidade, que é aquilo que realmente nutre. Tá ligado? É muito louco. Então o que acontece? É o seguinte. Mas se alguém é ruim, se alguém é mau. Se é um espírito, uma pessoa que estuda a espiritualidade, não só falar, mas ter isso como verdade, ela é pior do que aquele que ela tá julgando. Por quê? Porque a maior maldade que existe na humanidade. O que é o mal a não ser o ser humano que ignora-se na sua própria vida? Não tem pior mal do que esse. Porque se há um ser que pode ser ignorante das letras, ignorante das ideias, ignorante nas palavras, ignorante nas culturas, mas não é ignorante perante a sua própria existência, que é um ser que existe, e se existe ele tem que fazer por si mesmo, é um guerreiro da luz interna dele por ele mesmo, independente de acreditar em Deus ou não. Independente de ter religião ou não, mas é um religioso nato perante o altar que o macrocosmo lhe serviu, chamado corpo físico, posso lhe garantir. O mal vai ranger os dentes e rebolar, mas não vai entrar dentro dele, porque não vai ter sintonia, porra. Seu Tranca, vou reformular essa pergunta. Vamos colocar assim, então. As pessoas que ainda que são ignorantes do bem, que essas pessoas que roubam, que matam, que elas podem fazer parte do jogo kármico da humanidade? Fica a mesma coisa? Mas aí que tá o bagulho. Não, já mudou totalmente. Até mesmo, não só a pergunta, mas também a resposta. Se realmente essas pessoas são ignorantes, olha bem a palavra que você está dando. Até para não ter quebrado. O bem, né? Não é uma questão de ignorar bem o bem, é uma delas coisa. Mesmo, interno. Não confunde o bagulho. Ignorar os bem delas coisa, ser ignorante é outra. Explique. E tem muita gente ignorante por conveniência. Não ignora o bem, sabe muito bem o que é certo e errado, se faz de doido. E ela se ignora, aí é uma coisa. Agora, a pessoa que é ignorante, não consente a realidade do bem e vive no mal, pode ter certeza que o maior carrasco dela é o medo e a culpa. Essas, Jesus Cristo fala na cruz, lá nesses livros de vocês aí, quando diz assim: homem, conheça-te, a verdade te libertará. Ou se não, se arrependa nas últimas horas. É para esses aí que é o convite. Porque muitas vezes tem gente
que diz que não é ignorante no bem, mas vive trabalhando numa luz conveniente, numa luz não tão transparente e numa bondade submissa, ou senão numa bondade possessiva e agressiva, perante os conceitos das outras pessoas que pensam diferente, que se portam diferente, que se mostram diferente. Esse vai visitar o titio capeta interno lá no umbral de rede de Deus. Agora tem muita gente que lasca a vida de muita gente, mas não é não ter estudo, não é essa coisa de aprender a ler aqui na Terra, mas é um ignorante, é um espírito cru, bruto. Isso não é julgo, mas é uma realidade. Ainda tem espírito cru e bruto, é errado, mas tem. E ele não tem um discernir e um concernir claro das coisas do bem, claro das coisas da ética. Talvez por falta de educação, por falta de oportunidade e por falta até de uma cultura não estudada apenas em livros, mas vivenciada com pessoas mais dignas. O melhor livro que tem a ser lido é o Convívio Alheio, porra. É o convívio um com o outro. É isso que vai te diferenciando a quem você é, pelaquilo que você nutre, transparecendo pelaquilo que você se mostra ser, como você está. Tá ligado? Tá, então não tem esse lance de jogo kármico. Tem que a vida junta através da afinidade. Da sintonia, né? Vocês podem dar o nome de jogo caro. Particularmente, eu não uso esse nome nem no plano astral. Mas tem muitos Exus na minha subfalange. E acima de mim, em legiões, que usam esse nome, tem essa referência como verdade. Eu não tô enrolando, tô sendo sincero. Eu não uso isso. Pra mim, não é um jogo caro. Pra mim, é lei de sintonia. Tá. Ficou claro agora. Uma fruta, que é descendente da mesma árvore que dá essa fruta, não vai cair muito longe da árvore. Essa foi claríssima agora. Tá, Deopa? A diferença é que a raiz é raiz, fruta é fruta. Então, a raiz, muitas vezes, ela tá mais adiantada, mais fortificada na terra, mais calcada. E a fruta não, mas faz parte da mesma planta, faz parte da mesma árvore. E aí você vai fazer o quê? Você vai dispensar essas pessoas, vai dizer que é jogo kármico e mandar pra quinta dos infernos? Porque tem aquela coisa, tem um monte de gente boazinha, anjinho, que quer mais que a humanidade se exploda. São bonzinhos. São tão bonzinhos, trabalham tanto na luz que são tão pessimistas que querem mais que extraterrestre. Você tá notando que hoje eu tô pegando muito do pé disso aí, né? Sim, precisa ser falado, então. Que extraterrestre vem salvar a humanidade. Mas porra, me diz qual é o ser humano aqui que é totalmente humano. Tá na hora de vocês se acordar pra realidade, porra. Eu vou dar um exemplo. Na linha de Exu trabalha muito extraterrestre até hoje que nunca reencarnou nessa terra. Principalmente de Vega, de Alfa, de Centauro, Sirius B, de Andômeda e outros bagulho. E o caramba, tô nem aí se acreditar ou não. E dá o nome de Exu. Eles, quando vêm aqui para estudo, que para eles é um estudo não intelectual, mas é um estudo das nuances, das formas que o amor atemporal tem de se atemporalizar numa esfera mais densa e se demonstrar para a realidade da mesma. Isso, para quem nunca viu, é novo. Mesmo que sendo um espírito evoluído, é algo a mais a se aprender. Tá ligado, muito louco? Então eles vêm para cá ter essa experiência sentida, não só intelectualizada. E eles ficam impressionados o quanto vocês viajam na maionese. É quanto mais longe pro ser humano, melhor, porque ele vai se afastando dele. Dele mesmo. É. Da sua essência, que é amor também. Aí vem um extraterrestre. É um extraterrestre de luz. O que o extraterrestre vai dizer? Ame o seu semelhante. Aí ele fica chururu, já fica brabinho. Mas vamos continuar com o papo, que é o seguinte, para não ficar muito fofo. Vamos continuar com essa porra. Então tá, seu destranca. Agora eu tô mais calmo. Sobre os ovoides, poderíamos considerar que essa transformação em ovoides seria uma... Como é que a gente chama? Involução? É interessante. Perante a doutrina espírita, muita gente diz que é involução. A evolução é para dentro.
A ovalização, você ficar um ovoide, você apenas está se declarando o seu estado de embrutecimento, de dentro para fora. Então você contrai-se em si mesmo. O próprio bioeletromagnetismo do planeta, as próprias consequências, faz você se sentir. Outra coisa, um ovoide dificilmente perde totalmente seu raciocínio. O maior castigo de um ovoide, para ele mesmo, porque é ele que se dá a ele mesmo, sabe qual é? Muito louco. Não perder o tino da razão, do discernir racional das coisas. É como se ele ficasse 24 horas por dia, ininterrupto, lembrando em tempo real todas as merdas que fez. Ininterrupto. Anos a fio, séculos a fio. Então, particularmente com Exu. Eu já trabalhei muito, ainda trabalho com esses seres em esse deplorável estado. Não por ser ovoide, mas por se fazer mal por si mesmo. Seu Destranca, então, a outra pergunta já é isso aí que o senhor falou. A pergunta é o seguinte: o que faz uma pessoa se transformar num ovoide? Já foi dito, né? Esse embrutecimento interno. Faz a pessoa se transformar num ovoide. Isso eu estou falando para quem estuda livros sérios, seja espírito ou espiritualista. Primeiro, é a falta de amor próprio. Segundo, reprimir o amor. Primeiro eu falei de amar próprio, agora estou falando de amor. E terceiro, desfazer-se das oportunidades que a existência dá. E a primeira oportunidade que a existência dá é viver, não só sobreviver à própria vida. Porque por vocês não respeitar essas 3 leis, vocês têm um amar possessivo ou um amar submisso, esquecendo-se de si mesmo. Vocês têm um amor, uma força única, fragmentada dentro do conceito humano. A favorzinho e a interesse escuso. E vocês têm o sobreviver como manutenção de existir. Não o viver como o florescer da existência perante a vida que vocês vivem, porra. É uma troca de valor grave para uma consciência. Ainda mais uma consciência que vive se labutando e despertando. Aí fode. Dá teu papo que hoje eu tô pufinho. Seu Destranca, tinha mais 2 perguntas sobre isso que eu acho que o senhor já respondeu. Já respondi, né? Então tá. Se existe mesmo a ação de espíritos ajudando as pessoas obsediadas por outros espíritos de baixa vibração, e se existe, por que tem tanta cautela dos desencarnados a falar sobre esse tema?